Quero saudar todos os irmãos que estão presentes com a graça e com a paz. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Queremos estender a nossa saudação aos irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que se encontram nas regiões do Brasil e até mesmo os que estão fora do país. Que o Senhor seja conosco nessa manhã. Amém, queridos? Geralmente, é normal que as palavras não são forjadas, né? É natural que as palavras não sejam forjadas. Eu vou inventar uma mensagem. Geralmente o Senhor coloca um desejo no nosso coração, coloca um encargo no coração. Então eu falando com o Senhor nessa semana, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que é até um tanto pertinente ao que aconteceu aqui nesta manhã, os irmãos que batizaram. Todos os batizantes estão aqui não, né? Estou vendo aqui a irmã Déia, o Paulo. Estão aí espalhados aí, né? Deixa eu ver as mãos dos que batizaram nesta manhã aqui. Estão aí. Então, Deus colocou no meu coração de falar a respeito da caminhada cristã. Este caminho do discipulado. E eu tenho certeza que todos que aqui se encontram, todos que são verdadeiros filhos de Deus, todos que estão ouvindo essa mensagem, devem estar se perguntando a respeito da sua experiência como um cristão. E é necessário que nós nos perguntemos isso. Cada um deve perguntar a si mesmo sobre a sua caminhada, sobre a sua experiência como um servo de Deus. Afinal de contas, o Senhor nos colocou nessa jornada, essa trajetória cristã, esse grande deserto que nós estamos atravessando, rumo à segunda vinda de Cristo, como diz ali em Mateus capítulo 25, né, a parábola das 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o seu noivo. Então, nesta manhã, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra muito simples, não uma palavra que nunca tenha sido pregada, mas uma palavra de reflexão, que nos faz pensar nisso, nesta caminhada, nesta jornada, nesse serviço a Deus, nesta vida cristã. Então, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo, capítulo 1. Vamos ler aqui, Salmo 1, acompanhe na sua Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Quantos entenderam, diga amém. Este é um salmo que, quando o salmista escreveu, e geralmente os salmos, numa grande parte, são salmos de profecias messiânicas, né? Profecias que falam a respeito do Cristo, a respeito do Messias. E quando nós olhamos para esses primeiros 2 versículos aqui, sobre o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios, e aquele que é um homem bem-aventurado, que não anda neste caminho, e que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, certamente essas características recaem sobre Jesus, amém? É aquele perfeito, é aquele que teve um caminhar perfeito, é aquele que foi um modelo e que é um modelo para todos aqueles que desejam ser verdadeiros discípulos. No entanto, eu gostaria de tomar esse salmo emprestado e aplicar em nossa experiência, até porque os 2 últimos versículos, olha para a sua Bíblia, não, o último versículo, versículo 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos... Olha, veja como está no plural. Então, ele começa falando de alguém e termina falando de muitos. É como se Cristo fosse o modelo, fosse o protótipo de discípulo, de servo, e agora ele estende então este panorama, este modelo a todos aqueles que desejam ser verdadeiros discípulos do Senhor. Agora abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 7 e o versículo 8. Acompanhe aí. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja como esse texto nos chama a atenção para o entendimento de que a vida cristã é como se fosse uma grande semeadura. E quando nós falamos semeadura, nós logo entendemos pelo texto, que esse texto ele restringe o nosso entendimento à ideia de que na vida espiritual não há acaso. Na vida espiritual não há sorte. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas acreditam muito na questão da sorte, do acaso. Por acaso aconteceu isso, se eu tiver um pouquinho de sorte vai acontecer aquilo outro. Mas o texto diz indiretamente de que na vida espiritual não há acaso e não há sorte. Porque a lei da semeadura, e quando se fala lei aqui, não diz respeito a mandamentos ou ordens prescritas por uma autoridade legislativa, não. Mas é uma lei de causa e efeito. É uma lei que, inevitavelmente, aquilo que o homem semear, ele vai colher. É inegociável. E para falar do discipulado, para falar do caminho do discipulado, o caminho do discípulo, o caminho do vencedor, é necessário que nós entendamos isso aqui. Precisamos entender isso aqui na prática, não somente na teoria. Porque na teoria nós já entendemos. E entender na prática diz respeito a você receber esta palavra no coração, e uma vez recebendo no coração, passar a se auto-julgar, a se autoavaliar no que diz respeito às decisões que você tem tomado no dia a dia. Porque semear é decidir, semear é escolher. Todos os dias nós estamos diante de escolhas, estamos diante de decisões. Todo dia é dia de decisão, todo dia é dia de escolha. Você estará diante de escolhas durante todo o dia, durante toda a semana, durante toda a sua vida. E se eu perguntar para todos vocês, aqui, me incluindo, é lógico, quem deseja ser um vencedor, é como se eu estivesse chovendo no molhado. Porque a resposta lógica e certa seria o quê? Todos desejam. Quantos aqui desejam ser vencedores? Diga eu. Quero. Diga eu. Serei um vencedor. Mas o que é ser um vencedor? Porque o texto diz, aquilo que o homem semeia, ou aquilo que o homem semear hoje, ele colherá futuramente. E eu quero pegar esse texto e aplicar em uma ótica longitudinal. Não vamos olhar para o hoje. Vamos olhar para aquilo que você semeia hoje e colhe amanhã. Semeia hoje e colhe daqui a 1 ano. Ou daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Vamos olhar numa ótica longitudinal, no que diz respeito ao resultado da nossa semeadura no dia do tribunal de Cristo. Porque acho que a grande importância para nós e para todos os verdadeiros cristãos é esse grande dia. É aquele momento em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós precisamos pensar na questão vencedor, não olhando para lá. Porque geralmente, e é muito automático isso, eu serei um vencedor. Eu quero ser um vencedor sempre olhando para o futuro, sempre olhando para a segunda vinda de Cristo, sempre olhando para lá, para o futuro. Mas a Bíblia não diz que o vencedor ele será um vencedor lá. O que a Bíblia anuncia, o que o Evangelho anuncia é que nós seremos vencedores e somos vencedores hoje. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o vencedor, ele não será um vencedor no dia do tribunal de Cristo. Lá ele vai receber somente o veredito, somente o resultado. Ele vai colher o fruto ou os frutos daquilo que ele semeou ao longo da sua vida cristã. É somente um resultado. Quando Cristo disser, servo bom e fiel, ou servo mau e negligente, isso será a colheita do resultado. Então essa mensagem nos faz pensar nisso. Como estamos vivendo a vida cristã? Como estamos
caminhando nessa jornada. Teoricamente, aqueles que se batizaram hoje ingressaram efetivamente na vida cristã. Quando eu digo teoricamente, porque muitos batizam depois de 5 anos, né, de convertido, e já ingressaram numa carreira. Mas vamos colocar assim que hoje eles começaram essa caminhada. E nós, juntamente com eles, vamos meditar nisso. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Volte lá para Salmo de número 1. Salmo 1, Diego. E vamos aqui refletir nesse texto. O versículo 6 desse salmo fala sobre o caminho dos justos e o caminho dos pecadores. E então o salmo começa trazendo aqui, lançando algumas proposições, como as bem-aventuranças para aqueles, ou para aquele que tem tal comportamento. É o comportamento de não andar no conselho dos ímpios, de não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar em rodas de escarnecedores. E eu quero tomar essas informações para resumi-las em uma só proposição: uma vida alienada de Deus. Uma vida fora de Deus. Uma vida totalmente desvinculada com Deus e sem compromisso com a verdade de Deus. Vamos ver assim. Então, esse é o caminho do pecador. Nunca olhe para esse caminho, para esse procedimento e para esses que aqui se encontram no versículo 1 como um ímpio. Ainda que seja um ímpio, amém. Mas olha no sentido geral para uma atitude daqueles que não têm compromisso com Deus. Daqueles que se comportam totalmente fora da realidade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 17, quando ele ali nos exorta, né, a que não andemos mais como andam os gentios. Não andemos como andam os gentios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela dureza do coração. Então, muitos cristãos hoje estão nessa caminhada. Mas a pergunta é: quantos estão caminhando de acordo com Deus? Quantos estão caminhando com Deus? O versículo 2 diz: antes, o prazer daquele que é o verdadeiro discípulo, o seu prazer está na lei do Senhor. E quando diz antes o seu prazer está na lei, quer dizer que há prazer no caminho do pecador. Quantos estão entendendo? Diga amém. Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos pecadores. Antes ele tem um prazer. Em vez de o seu prazer estar nesse caminhar alheio a Deus, o prazer dele está na lei do Senhor. E vamos tomar a lei do Senhor numa perspectiva neotestamentária. Amém? Vamos ver a lei do Senhor como que a verdade do Novo Testamento. Até porque em Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos diz que a lei tem sido sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas. Amém? A lei é uma medida provisória de Deus para anunciar ou prenunciar as coisas grandes e eternas que viriam. Então a lei foi um procedimento pedagógico que Deus usou para ensinar ao homem tudo aquilo que aconteceria futuramente em realidade. E a lei, ela aponta para Cristo. A lei sinaliza para a realidade de todas as suas figuras e sombras do Antigo Testamento. Então, ao olhar para a lei, nós olhamos para Cristo e a sua obra. Então, antes o seu prazer está onde? Diga assim: antes o seu prazer. Não, o seu prazer não. Antes o meu prazer está na verdade de Deus. Então, nós entendemos que o caminho do discipulado, ele começa com esse sentimento. Não é com uma ordem. Poderia se dar uma ordem aos batizandos, assim ou não? Uma ordem, hoje você tem que proceder assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Vocês não devem proceder dessa forma, porque assim é pecado, porque nós vivemos num mundo evangélico
que a vida cristã ela é imposta. Os líderes eles impõem leis sobre os convertidos, sobre os irmãos, e conduzem o povo de Deus com um cetro de ferro. Mas qual o sentimento do povo do reino? Qual o sentimento do verdadeiro discípulo de Jesus? O amor pelo Senhor, o amor pela obra de Deus, o prazer por tudo aquilo que diz respeito ao Senhor e à sua vontade. Os irmãos se lembram quando nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando Jesus vai pregar aquele sermão, aquelas palavras lindíssimas, maravilhosas, concernentes ao reino dos céus, ele começa falando sobre as bem-aventuranças e sobre o sentimento, sobre a atitude do coração do povo do reino. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados pacificadores. Então Jesus vai trazendo aqui uma ordem de características que nos faz entender que tudo começa com o sentimento do coração, e não com uma ordem direta, e não com normas. O sentimento do coração. Então, sabendo que uma grande massa religiosa, caminha num caminho contrário o de Deus, nós vamos entender se o nosso caminhar também está sendo, se o nosso caminhar não está sendo de acordo com a grande massa, ou se o nosso caminhar é um caminhar diferenciado. Enquanto pessoas têm prazer na vida humana, prazer na vida social, prazer nas amizades, e nesse ponto, nós podemos perceber que há muitos prazeres na vida, sim ou não? Na vida humana não há muitos prazeres. Não estou falando de pecado. Prazeres. Quer ver? Me ajuda aí. Fala uma coisa. Alguém fala alguma coisa que seja prazerosa na vida humana. Hã? Comer? Comer. Viajar. Passear. Comprar. Se arrumar. Comprar dá um prazer. Comprar, né? Pensar. Ir às compras. Comprar sapato? Tem irmãs que gostam tanto de sapato que abre o guarda-roupa, chega a cair tudo. Parece uma centopeia, né? Como diz o pastor Alexandre, parece que tem 100 pés. Mas essas coisas são lícitas, não são pecaminosas. Imagina só o prazer de comer bem. Fazer aquele churrasco. Eu falo churrasco porque o churrasco é muito comum e é muito maravilhoso. Um churrasco é maravilhoso. E é muito comum, né? Feijoada. Uma galinha caipira bem feita. Muqueca de peixe. Então o Senhor, na sua bondade, né, nos deixou a bênção de tanta comida maravilhosa. Aí você faz aquele churrasco bem feito, aquela picanha bem assadinha. Aí a pessoa te convida, a pessoa fala assim à noite, um sábado à noite ela te liga e fala assim, amanhã feijoado, amanhã churrasco, qualquer outra coisa. Aí você sente alegria no coração, sente ou não sente? Sente. Quem é que não sente alegria no coração? Que a pessoa convida para um almoço especial, para um passeio, um churrasco, uma coisa assim. Então nós temos prazer nisso. O que você sente quando você está às vésperas de uma viagem dos sonhos? Você planeja a vida toda, nunca viajou. Aí planeja uma viagem, a viagem dos sonhos, aí num dia antes, na noite anterior, você nem dorme. Nem dorme. Expectativa. Sim ou não? O sono vai embora, porque afinal de contas, amanhã é o dia da viagem. Não é assim? Ou só eu que sou assim? Expectativa, viagem. A pessoa passou a vida todinha juntando dinheirinho, fazendo economia para comprar um carro. Aí ela juntou o dinheiro, aí vai buscar o carro, amanhã é o dia de pegar o carro novo. O que ela sente? É bom ou ruim? Isso é pecaminoso? Não. É lícito. É bom. Agora a pergunta que fica é a seguinte. Quando alguém diz para você assim, amanhã tem reunião de manhã cedo,
O que você sente? Eu sei que alguns vão dizer, ou até mesmo todos aqui podem dizer, mas é maravilhoso. Que alegria no coração. Então, igual Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que pensar nisto. Porque antes o seu prazer está no Senhor e na sua obra, na sua verdade. E a vida cristã, ela começa nesse fulcro, né? Começa nessa base, a base do prazer. Você tem prazer em Deus? Eu não estou perguntando se você peca, se você erra. Não é se você tem as suas fraquezas, as suas limitações. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, você tem prazer em Deus? Você se alegra em Deus? Você se alegra em vir ao culto da igreja? Você se alegra em orar, em ler a palavra, em ter comunhão? Eu sei que os irmãos se alegram. Mas a grande pergunta que fica no ar é, será que nós nos alegramos tanto quanto? Tanto quanto? O vencedor, ele tem esse sentimento. Ele coloca Deus, ele coloca as coisas de Deus, coloca o evangelho, a verdade de Deus, a obra do Senhor, em primeiro lugar. E ele abraça esta causa. Ele se deleita na verdade de Deus. Quando nós ouvimos esta palavra, quanto sente uma alegria no coração? Essa verdade, essa palavra que é ministrada aqui, os estudos, as conferências, querigma, as mensagens domingo pela manhã, as mensagens na terça-feira, reunião de oração, não é algo que nos alegra, sim ou não? E ontem eu estava na casa do irmão Paulo aqui, da irmã Deia, os dois estão aqui, batizaram hoje, e nós estávamos falando sobre escatologia, né? O irmão estava tirando algumas dúvidas do irmão, a respeito do tempo do fim, e nós falávamos e nos alegrávamos, sim ou não? E aquilo nos enchia, e nós comentávamos, mas como isso nos enche? Como isso nos faz transbordar? E quando nós comentamos sobre a verdade, falamos sobre as últimas coisas, falamos sobre aquilo que Deus determinou na sua soberania, a respeito dos últimos acontecimentos, isso nos enche, isso nos alegra. Isso cria em nós uma chama, a chama ela acende dentro de nós e arde dentro de nós com a verdade de Deus. Amém? Então, nós precisamos abrir um pouco mais o leque do prazer. Porque aquele que ama, aquele que tem prazer na verdade, ele não somente valoriza a verdade, como ele também se entrega à verdade. Porque também não basta valorizar, somente valorizar. Não basta somente ter prazer, não basta gostar, não basta elogiar a palavra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Elogiar uma boa mensagem, uma excelente mensagem, uma ótima conferência. Palavra maravilhosa. Sim, é maravilhosa, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. E é maravilhosa. Só que não podemos parar neste âmbito, porque gostar da palavra, ter prazer na verdade, amar esta verdade, se deleitar nela, é um tipo de semeadura. Ela começa aqui com prazer. Só que essa semeadura, ela se estende à prática da palavra, à experiência da verdade. E aqui está o maior desafio, né? Muitos homens de Deus no passado, muitos servos de Deus no passado pregaram a verdade. Cada um na sua época, com a luz que tinha no momento, com a revelação que receberam em sua época, pregaram a verdade. E sempre o maior desafio do vencedor, do cristão, do discípulo autêntico, é experimentar esta verdade. Quer ver só uma coisa? Abram lá em Colossenses capítulo 1. Vamos verificar algo importante nesse sentido. Colossenses capítulo 1. Vamos ler o versículo 9. Diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós
e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui Paulo, ao falar com os irmãos de Colossos, ele diz que desde o dia em que ouviu Epáfras, o Epáfras lá do versículo 7, Epáfras era um cooperador de Paulo, que ia de tempo em tempo a Colossos, para saber a situação da igreja, saber como estavam os irmãos, então trazia um relatório a Paulo. E aí Paulo diz, por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos Epáfras, as informações de Epáfras, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja como que a preocupação do apóstolo aqui, e a sua oração, ela girava em torno deste conhecimento da verdade. Paulo, ele se preocupava com os irmãos, não somente de Colossos, mas todos aqueles que um dia creriam, no Evangelho, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 2, olha para a sua Bíblia. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, os colossenses, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Quem é que já viu Paulo face a face? Alguém já viu Paulo face a face? Então, se você não viu, essa palavra é para você. E é para mim, que eu também não o vi. Então, Paulo está falando de você neste momento. Aqui nesse texto. Ele falou, eu me preocupo, eu oro para que todos nós, eu e você, e todos os cristãos, independentemente de época ou lugar, transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeiro ponto. Entender. Compreender. Porque se você não compreende, quem não compreende a verdade de Deus, e é levado por qualquer palavra, quem não compreende o Evangelho de Jesus Cristo, e é levado por qualquer evangelho, pode ter certeza que as chances de sucesso vão diminuir drasticamente. Quando eu digo as chances de sucesso, é no que diz respeito a esta caminhada, o sucesso nessa caminhada, e lá no final, aquele resultado, que nós já comentamos aqui no início, o resultado no tribunal de Cristo. Então, não conhecer já diminui em grande porcentagem a possibilidade de ser um vencedor. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado a graça de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Esse ministério é um ministério que está, nesta base, na base da doutrina, é um ministério ortodoxo, da verdade, da palavra, da doutrina, do ensinamento, da comunhão. E a razão da nossa existência é essa, é promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Essa é a nossa bandeira, é cooperar com o Senhor num tempo tão difícil de servir a Deus, em uma era tão complicada, tão religiosa, em que o capitalismo está à flor da pele, em que as pessoas só pensam no dinheiro, só pensam no ter, no obter, no conquistar. Os olhares dos cristãos estão voltados para as coisas dessa terra, para o reino deste mundo, e já não há mais aqueles que olham para as coisas lá do alto, como orava o salmista Davi e dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Já não olham mais para as coisas lá do alto, onde Cristo vive, já não pensam mais nas coisas lá do alto, já não buscam mais as coisas lá do alto, ensinam as coisas que são daqui da terra. E a palavra que nós temos recebido, queridos, é uma palavra que nos faz olhar para as coisas lá do alto. Amém? É uma palavra que chama a nossa atenção para as coisas do reino dos céus. Então está aqui o primeiro ponto da palavra de Paulo, é a preocupação que ele tinha em que os cristãos tivessem o pleno conhecimento da verdade. Amém? Agora olha o versículo 10, olha para a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de. Diga comigo assim, a fim de. A fim de o quê? O que essa conjunção final está fazendo aqui? A fim de o quê?
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vamos agora conectar os dois textos? Paulo se preocupava no versículo 9 e orava para que os cristãos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o conhecimento da verdade, a informação que chega à sua mente, ao seu coração, tem um objetivo bem específico. É a fim de. Todo o entendimento é para que nós andemos de modo digno do Senhor. Então a doutrina, a verdade, na forma de doutrina, ela não existe por si só, ou para que haja um conjunto de doutrinas e de ensinamentos e de explicações teológicas, teóricas, para que haja na igreja vários mestres e doutores e rabinos, intelectuais no entendimento da Bíblia. Esse não é o foco da palavra de Deus. Essa não é a ideia e o alvo principal. Porque quando a doutrina é ministrada, o desafio é uma vida mudada. Quando a doutrina é pregada, quando a palavra é explicada, e quando nós entendemos isso, então a primeira coisa daqueles que têm prazer na palavra de Deus, eu preciso mudar o meu comportamento. Olha que nós estamos falando do caminho dos pecadores e do caminho daquele que é um autêntico servo de Deus. É o caminho do vencedor, hoje. Não é ser um vencedor lá, é ser um vencedor hoje. E então esse caminho consiste no amor pela verdade, num apego à verdade, num apreço pela verdade. Ele tem prazer nesta verdade. Ele se gloria nesta verdade. E não somente isso. Este prazer, esta alegria, este amor vai transformar em mudança de comportamento. Amém, queridos? Na mudança do procedimento, vai gerar arrependimento, que quer dizer mudança de pensamento, mudança de decisão, mudança nas escolhas, no comportamento, no posicionamento, no ser. Que desafio terrível. Por que é um desafio terrível? Porque vai mexer comigo e vai mexer contigo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu preciso olhar para dentro de mim. E entender que muita coisa precisa ser mudada. Afinal de contas, nós estamos dizendo que queremos ser vencedores. Estamos certos, temos que falar mesmo. Temos que confessar isso, temos que declarar isso. Eu sou um vencedor. Eu sou servo de Deus. Eu sou um chamado de Deus. O Senhor me comprou com o seu sangue. Eu tenho a vida divina. Eu tenho o Espírito Santo. E o Senhor me revelou a sua palavra, a sua verdade. Temos que confessar essas coisas. Mas não podemos ficar somente na palavra. Não podemos ficar somente neste âmbito do elogio da palavra. Eu me lembrei de quando Jesus terminou o sermão da montanha. Ele pregou ali, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7. E falou toda aquela palavra maravilhosa que vocês já conhecem a respeito do reino dos céus, a respeito do coração do povo do reino, o relacionamento do povo do reino que diz respeito a si próprio, a relação do povo do reino com respeito aos de fora, ao próximo, aos inimigos, as turbulências da vida, as perseguições e os sofrimentos. Então, quando ele estabeleceu aquele patamar, aquele padrão elevadíssimo, quando ele terminou a palavra, está no finalzinho do capítulo 7, diz a Bíblia que grandes multidões se admiravam do seu discurso. E é uma coisa positiva, amém? Sim ou não? É uma coisa positiva. Jesus prega, fala aquela palavra maravilhosa, e depois multidões estão admiradas. Porque afinal de contas ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como os fariseus. Jesus pregou a palavra do reino. Só que quando o capítulo 8 inicia, diz a Bíblia que inicia-se assim:
Então se aproximou dele um leproso. Vamos entender. Jesus prega o sermão da montanha. Quando ele desce do monte, as multidões estão elogiando. E quando fala de multidão, eu fico um pé atrás. Ainda que seja algo positivo, né? Elogiar a palavra, admirar a palavra, falar bem da palavra é uma coisa positiva. Mas está falando que a multidão fez isso. E quando a multidão faz alguma coisa, eu fico pé atrás. Porque a multidão é multidão, né? Multidão é povo, é o povão. E o povão é complicado. A massa é complicada. A massa é inconsequente. A massa é juvenil. É inexperiente. A massa não pensa, não raciocina. De repente, um leproso se aproxima de Jesus e declara uma palavra que eu preciso declarar e que nós precisamos declarar. Ao se aproximar de Jesus, ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Você pode repetir comigo? Diga: Senhor. Senhor. Diga com fervor no coração: Senhor, Senhor. Se quiseres, tu pode purificar-me. É o sentimento de alguém que entendeu que a palavra é maravilhosa, que a palavra é grandiosa, e que também se admirou da palavra, mas não ficou somente na admiração e no elogio. Ele se viu na palavra. Você se vê na palavra? Você consegue ver o seu coração nas ministrações que são pregadas neste ministério? E você consegue perceber o tanto de coisa que precisa ser mudada na sua vida, ao ponto de você declarar: Senhor, eu sou um leproso. Dentro de mim tem tanta coisa que precisa ser curada, que precisa ser resolvida. Afinal de contas, estamos falando do sermão da montanha, do padrão do reino dos céus, de um perfil de um verdadeiro e grande vencedor. Não estamos falando de qualquer coisa. Então, ter prazer na palavra de Deus, ter prazer na obra de Cristo, ter prazer na verdade do Evangelho, consiste neste amor por esta palavra e também em uma rendição. Diga: rendição. E nós precisamos nos render ao Senhor. Que o discípulo é aquele que se rende. O caminho dos pecadores consiste em uma dureza de coração, em uma dura cerviz. Não ouve, não quer, não ama, não se submete, não obedece. Mas o coração do discípulo, ele não somente ama a verdade e louva a Deus por essa verdade, mas também ele reconhece a sua real condição e agora passa a clamar a Deus. Não é fazer uma oração religiosa, como o que agradece ali rapidamente um prato de comida e não sabe nem o que está falando. A pessoa acostumou desde pequeno, né, no momento de comer ali o alimento, fechar os olhos e orar, às vezes com o olho aberto mesmo, e agradecer ali, é uma coisa muito bonita, muito certa, muito legítima. Mas às vezes não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que disse na oração, falou qualquer palavra e pensou alguma coisa e pronto, já vai comer, já está pensando em outras coisas. Uma coisa assim, muito mecânica, muito automática, muito religiosa. E não é disso que eu estou falando, porque o clamor daquele leproso de Mateus capítulo 8 é o clamor de alguém que percebeu a necessidade de cura profunda na alma. Afinal de contas, ter prazer na obra de Deus, ter prazer na verdade de Deus, é ter prazer nisso aqui. Olha para o seu lado aí. Já olhou para o seu lado? Fala com o teu irmão aí. Fala com o irmão. Irmãos. Que coisa linda. Coisa maravilhosa. O irmão. É meu irmão. É minha irmã. É filho de Deus. Foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Foi amado por Deus na eternidade passada. Foi escolhido. Ter prazer na verdade do Evangelho é ter prazer
nisso que está acontecendo agora de manhã. É você sair de casa cheio de alegria e ir à reunião da igreja com o coração explodindo como se fosse para a viagem dos sonhos. Ou muito maior, porque não pode comparar uma viagem a uma comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Não se pode comparar. Porque comparar uma viagem a uma reunião da igreja é ficar conversando fiado aqui na frente. E eu não quero fazer essa comparação. Mas vamos colocar assim, no mínimo a mesma alegria. É lógico que estamos falando aqui de um crescimento progressivo, de uma luz que brilha pouco a pouco, né? De uma obra de Deus que é realizada no nosso coração pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória, de dia em dia. Ter prazer na obra de Deus, ter prazer na verdade, é valorizar aquilo que a obra de Deus nos propicia. E se tem uma coisa singela para Deus, e se tem uma coisa que Deus se agrada, é da comunhão dos irmãos. Deus gosta disso. O Senhor, Ele se agrada quando os irmãos estão reunidos ali, ó. Que foi declarado ali no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. É lógico que esse viver unido aqui, podemos entender de morar juntos, né? Só todo mundo aqui na mesma casa? Meu Deus do céu. Não é isso. Essa vida de união é uma vida de comunhão. É uma vida de caminhar juntos com uma só fé, um só pensamento, um só sentimento, um só amor. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pelas barbas e vai até as orlas do vestido, das suas vestes. Aqui temos aqui uma figura, né? Do cabeça da igreja, que é Cristo, no seu ministério terrestre, ministério de Arão, segundo a ordem de Arão. E esse óleo precioso é a unção do Espírito, é o batismo no Espírito, que começando em Cristo, alcança todos aqueles que fazem parte do seu corpo. É o Espírito Santo derramado sobre o novo homem, sobre este Cristo coletivo, corporativo. E então, é precioso quando nesta visão, nesta verdade, os irmãos vivem unidos, vivem juntos, vivem em comunhão. Ali, diz o texto, nessa comunhão, nesse amor, nesta visão, neste propósito, ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Então, a bênção de Deus chega e permanece para sempre no momento em que há amor e comunhão, convivência, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Aqui faz parte da caminhada do discipulado. Os irmãos confessaram aqui, declararam aqui no batismo, que a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo, sendo o cabeça, está entronizado, intercedendo por nós, e que nós devemos viver em comunhão, aguardando na bendita esperança a segunda vinda de Cristo. Os irmãos ouviram essas declarações aqui? Em todos os batismos praticamente foi falado isso aqui. E os irmãos confessaram isso. Mas isso tomem no coração e tenham como realidade. E se você não tem prazer nisso, esse povo é muito atribulado, pastor. Não, os irmãos, até que eu gosto daquele, tem uns irmãozinhos, mas tem uns irmãozinhos que é difícil demais. Tem uns irmãozinhos que falam mal dos irmãos. Tem uns irmãozinhos que são perturbados, que não ajuda, só atrapalha, coloca gosto ruim, reclama de tudo, reclama do louvor, reclama da altura do microfone, reclama que a mensagem está demorada. Isso existe no nosso meio, mas afinal de contas estamos todos no mesmo barco. Somos todos irmãos, temos todos a mesma vida e estamos todos indo para o mesmo lugar. Não importa se o meu irmão é complicado, você também é complicada, eu também sou complicado. Cada um tem a sua complicação.
Uns são complicados em umas coisas, outros em outras. No frigir dos ovos, todos precisam de transformação. Os irmãos estão entendendo isso, queridos? Todos nós precisamos. Então aqui o Salmo, quero voltar aqui para o Salmo primeiro. Tem esta intenção de trazer aqui um panorama geral e algumas características daquele que é um homem feliz, é um homem bem-aventurado, é um homem que é olhado por Deus e que agora Deus, ao olhar para este homem, quando fala este homem pode ser também uma mulher, um homem genérico, é o servo de Deus, é a serva do Senhor. E ao Senhor olhar para este homem, para esta pessoa que tem prazer no Senhor, que tem prazer nas coisas de Deus, Deus vê ali então alguém que pode cooperar em sua obra. Cooperar na sua obra. Muitos querem fazer a obra de Deus. Quem já ouviu alguém dizer, vamos fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra. Alguém já ouviu essas palavras? Temos que fazer a obra de Deus, mas que obra de Deus tem que ser feita? Se a obra é de Deus, então como é que eu quero fazer a obra de Deus? Se fosse a minha obra, eu faria. E se eu tivesse uma obra, eu convidaria vocês a fazerem, a me ajudarem nesta obra. Mas eu não tenho obra. Nós não temos obra. A obra é de Deus. E somente Ele pode realizar esta obra. É uma obra espiritual, divina, eterna, interior. É uma obra que consiste em nos fazer pessoas adequadas, verdadeiros servos, verdadeiros discípulos. A imagem do primogênito de Deus. Por isso diz, versículo 3, ele é como uma árvore. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 3 do Salmo 1. Ele é como uma árvore. Ele quem? Ele quem é como uma árvore? Estes que entendeu que tem dois caminhos. Este que entendeu que a vida cristã consiste numa semeadura. Este que entendeu que, estando diante de dois caminhos, ele precisa escolher. É esses que, entendendo que há dois caminhos, e que ele precisa ingressar no caminho eterno, no caminho da verdade, no caminho da justiça, ele se posicionou. Ele se entregou. Este é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Veja como que aqui está o vencedor. Ele não será como uma árvore plantada, ele é. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele é como uma árvore, ele não será como uma árvore. Então você hoje pode ser como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Aqui nos mostra e nos aponta para a ideia de uma vida cristã vencedora, frutífera, abençoada. É a visão de alguém que anda de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como é uma árvore, ou como seria uma árvore plantada junto a um córrego, a um ribeiro? Como seria esta árvore? Seca, quase morrendo, triste. Pensa numa árvore triste. O que tem de cristãos tristes não é brincadeira, triste. Pensa num cristão triste. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, ali na noite em que ele foi traído, diz a Bíblia lá em Lucas, que quando Jesus voltou da oração, se não me engano pela terceira vez, diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Porque se fosse dormindo de sono, tudo bem. Mas não era dormindo de sono, é dormindo de tristeza. E essa tristeza aponta para uma condição espiritual da alma e do coração.
Pastor, mas quer dizer que a tristeza não faz parte? A tristeza faz parte, porque nós somos seres humanos, temos sentimento, e a tristeza ela faz parte da vida, sim ou não? O próprio Jesus declarou, a minha alma está profundamente triste até a hora da morte. Mas não é essa tristeza de que nós estamos falando de que Jesus declarou, que sentia. Mas é aquela tristeza da alma, de um coração distante, de um coração inconsequente, de um coração descomprometido. E o coração descomprometido, ele vai enveredar pelo caminho do pecador. E o caminho dos pecadores é um caminho de tristeza, de morte, de pecado, de derrotas. Mas aquele que tem prazer no Senhor, aquele que ama a verdade do Evangelho, aquele que ama a igreja, aquele que valoriza as oportunidades, aquele que está sempre fazendo jus daquilo que ele é, em Cristo Jesus, ele é como uma árvore plantada junto às águas. É verde. Vida cristã autêntica. Viva. É um cristão vivo. Cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de misericórdia, sempre olhando o outro com um olhar de misericórdia, porque a grande verdade é que nós olhamos os outros com um olhar de justiça. Estamos sempre prontos para julgar e para condenar, e muito pouco prontos para perdoar. Esta é a grande verdade da experiência do ser humano. Mas aquele que está plantado em Deus, aquele que coloca a sua esperança no Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que se apega a Deus, aquele que está comprometido com Deus, ele é vivo no Senhor. Ele é vivo no dia a dia. Ele tem Deus, ele tem amor para dar. O que falta no mundo é amor, né? Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. É verdade ou não? É isso. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e no devido tempo dá o seu fruto. Olha aqui. Não se preocupe com o fruto. Não se preocupe com o fruto daquilo que você está semeando. Não se preocupe com o tribunal de Cristo. Não se preocupe com o resultado no tribunal de Cristo. Se preocupe com o hoje. O que você está semeando hoje? Quais são as suas escolhas do hoje? No devido tempo vai dar o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedidos? Diga amém. Amém. Ser bem sucedido, começando na vida espiritual, e agora você pode ir colocando abaixo da vida espiritual o que você quiser colocar. Aqui não é uma questão de barganha com Deus, estamos negociando com Deus. Aqui é o resultado do que se semeia, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se negocia com a lei da ceifa, com a lei da semeadura, não se negocia. Eu vou semear aqui, eu vou depois na frente de conversa, a gente não ajeita. Não, não ajeita nada, não conversa nada. Vida cristã vencedora. Igreja vencedora. Famílias vencedoras. Casais vencedores, filhos vencedores, servos vencedores. Esse é o caminho do discipulado. Que os irmãos que batizaram hoje estão refletindo essa palavra, e todos nós que batizamos há 10, 15, 20, 30 anos também vamos repetir essa palavra. É lógico que não é uma palavra nova, que nunca foi falada. Sempre, todos os dias, todas as reuniões, essa palavra é falada, talvez numa outra ótica, num outro texto, num outro exemplo. Amém? Mas essa é a palavra de Deus. Logo, logo estaremos diante do Senhor. Logo, logo estaremos diante do Senhor. Aí o Senhor vai olhar para você no seu olho,
Aí quando ele olhar para você, que ele dá aquela paradinha assim, aí você, meu Deus do céu, e agora? Aí você vai ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Que coisa! Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Olha o fruto aqui colhido. Olha a colheita maravilhosa, vitoriosa. Queridos, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos nesta jornada assim, né? Essa jornada cristã. E precisamos entender essas coisas. E precisamos refletir nisto. E começar pouco a pouco. Ninguém vai sair daqui hoje transformado, mudado. É muito lento, é muito, né? Porque esse processo é um processo lento, é pouco a pouco. Mas nós podemos melhorar. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser uma pessoa melhor hoje, você pode ser uma pessoa melhor amanhã. Você pode amanhã ser um melhor cidadão, ser um melhor motorista de trânsito. Você pode amanhã ser um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor filho ou filha. Você pode ser amanhã um melhor pai ou uma melhor mãe, um melhor esposo, uma melhor esposa. Você pode ser um melhor servo de Deus. Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Como diz ali a segunda epístola de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo o que nós precisamos, nós já temos. Deus te deu tudo, diga: eu tenho tudo. Você tem o Senhor dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o poder da vida de ressurreição. Nós temos o poder da vida de ressurreição. Deus nos capacitou, nos revestiu com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça, para que por meio da sua graça e do seu poder, nós possamos caminhar uma jornada vencedora. Basta que tomemos posse disso. Basta que comecemos a olhar para dentro de nós, a ponderar em algumas coisas, a melhorar em algumas coisas, a valorizar um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo, a desprezar algumas coisas que precisam de desprezo. Porque tem coisas que precisam ser desprezadas, como o ressentimento, como a mágoa, como a ira, a raiva do ser humano, a raiva do outro. Essas coisas têm que ser desprezadas. E temos que cultivar no nosso coração um sentimento de um verdadeiro discípulo. Amém, queridos? Cultivar no coração. Comece a orar a Deus, clame ao Senhor. Faça como aquele leproso lá de Mateus capítulo 8, dizendo: Senhor, o Senhor pode me purificar, então me purifica, tem misericórdia da minha vida. Me dê forças, me levanta. Me ajuda a caminhar, Espírito Santo. E aí quando você começar a ter essa reação, você vai perceber que o seu coração fica um pouco mais quebrantado, que você está ficando menos irado, que você está menos magoado, menos triste, e você está um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais fervoroso, e aí você já tem prazer na oração, aí você já tem prazer numa leitura da Bíblia, numa reflexão, aí você vai começar a ver sentido nas reuniões da igreja, você vai começar a ver sentido na reunião de oração, ver sentido nos estudos de quarta, ver sentido no partir do pão, nas reuniões, na comunhão. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão ouvindo e ouvirão essa palavra. E que essa palavra possa estar dentro de nós, no profundo do nosso ser. Que essa palavra possa encontrar guarida dentro de nós. Amém, queridos?